Olá, começa agora mais um Vidas e Direitos. Eu sou Luciana Faio, advogada especialista em Direito Previdenciário e Civil, e hoje vamos mergulhar em uma necessidade humana tão vital quanto o ar que respiramos, mas que raramente discutimos nos tribunais: a arte de pertencer e o impacto social no direito. O que acontece com o corpo e com a mente quando somos isolados do convívio social? E como as leis brasileiras do direito de família à previdência tentam proteger esse vínculo invisível que nos mantém saudáveis e dignos. E para desbravar esse tema conosco, no bloco Conexão Jurídica, recebemos hoje o Dr. Fábio Romani Verardi, advogado, radialista, apresentador do Sempre Tangos, mestre de cerimônias e dançarino. E a nossa comentarista, a doutora Rogéria Bueno, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, doutoras. A solidão, ela adoece e o pertencimento, ele cura. É impressionante como é um tema que muitas vezes é colocado em segundo plano. Parece que ele não precisa ser tão trabalhado pelos nossos tribunais, pelas nossas assistências sociais, né? Porque hoje nós somos, então, repletos de amigos. Nós temos 7 bilhões de amigos e, ao mesmo tempo, a gente se sente sozinho. E como é que isso impacta para o nosso corpo, para o nosso dia a dia? Não é só uma filosofia. O que nós vemos hoje, e o que é cientificamente comprovado, é que a solidão, ela não pode ser uma opção sadia. Tudo piora com a solidão. Não é só a questão da pessoa estar sozinha e ela achar assim, olha, eu não tenho amigos por opção. Não é isso. Rins, fígado, pulmão, toda a parte neurológica da pessoa, ela sofre junto quando nós optamos por não ter esse convívio social. Doutor Fábio, a sua trajetória é marcada por uma versatilidade impressionante, né? Porque o doutor, ele consegue transitar em universos que aparentemente são tão distintos, e como o rigor do direito e a leveza da dança. Como que o doutor explica isso, assim? Consegue unir esses, né, a dança, a comunicação ao direito? É uma prática difícil. Há anos atrás era mais difícil ainda, porque era muito complicado tu associar um entretenimento com uma profissão séria. Isso muita gente aqui já passou, né? Como é que eu vou justificar que eu posso advogar, que eu posso fazer uma sustentação oral no tribunal, se no final de semana, de repente, eu coloco um figurino e estou dançando tango? Não combina. Há tempos atrás, vamos falar bem a verdade, isso era considerado uma coisa não compatível, que tirava a seriedade do profissional e que fazia com que muitos pensassem, esse aí é dançarino, não é advogado. Então nós passamos por isso, as mulheres passaram muito mais por isso, né? Porque a mulher é um ser social muito mais aprimorado que o homem. Ancestralmente a mulher consegue ter mais essa visão de que nós precisamos pertencer a locais. Só que, doutoras, nós temos que ter uma ajuda da neurociência, de uma explicação. A solidão hoje, a falta de pertencimento, ela causa uma dor física. O cérebro, ele praticamente conecta as mesmas áreas neurais de quem está sentindo uma dor, de quem está sentindo medo. Então, nós precisamos colocar mais pertencimento na nossa vida. Por que a dança? Por que o canto? Por que as artes? Porque tu te testa. Tu passa a te testar a tua ansiedade, a tua empatia. Respira. A Rogéria está tão acelerada hoje, né? Como é que eu vou acompanhar? Não vou. Vou ter que ter paciência, porque a Luciana não aprendeu ainda a parte do canto que eu aprendi. Isso é empatia social. E isso está tão difícil, porque na hoje sociedade que a gente está vivendo, né? É difícil, Luciana, porque tu imagina, há 50 anos atrás, uma família tinha uma televisão. Então tu optava, a família vai assistir televisão aqui. Hoje não. Hoje é o meu carro, o meu celular, a minha televisão. Como é que eu faço para ser um ser social nesse cenário? Essa é a grande pergunta. E trazer para as doutoras algo fascinante, que eu tive a oportunidade de participar de uma tese de doutorado do Dr. Pedro Vargas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ele é professor da USP em São Paulo, e ele trouxe a oxitocina, o hormônio do amor. Então ele fez uma tese magnífica, eu tive a emoção de participar, em que ele disse que o fato de nos abraçarmos, o fato de nos importarmos com alguém, de ter um cachorrinho, de ter um animal de estimação, o fato de praticar o carinho, nos gera um hormônio corporal chamado oxitocina. E ele melhora tudo na gente, cientificamente comprovado. Essa pergunta até que eu ia fazer para o doutor, né? Existe comprovação científica que esse
isolamento social, ele causa, adoece, no caso, fisicamente as pessoas? Sim. Doutoras, nós temos centenas de estudos só no Brasil, de amostragens de universidades federais, universidades particulares, que pegam grupos e fazem aquela amostragem básica. Vamos pegar esse grupo aqui que não pertence a nada, que prefere ficar nas telas, né? Que tem a companhia, que às vezes não tem a família próxima, e vamos pegar um grupo que pertence a alguma coisa. Qualquer coisa. Não precisa pensar assim, eu vou participar de uma atividade porque eu quero aprender a tocar um instrumento. Não precisa. O fato de se importar num grupo, ele gera resultados tão diferentes para aquelas pessoas. As pessoas não adoecem. As pessoas, elas não faltam aos grupos porque elas se sentem presentes, elas se sentem parte daquilo. Um grande exemplo é o nosso coral, né? O coral que eu sou parte, um coral que tem 18 anos, eu faço parte há 10 anos. Eu sou testemunha nas segundas-feiras nos ensaios, né? Os idosos não faltam. E olha que 50% do coral tem mais de 70 anos de idade. Eles não faltam, raramente eles adoecem. Nós temos uma colega com 85 anos que é muito raro ela faltar um ensaio. Por quê? Porque ela se sente um ser social daquele grupo. O pertencimento, né? Isso é muito importante. E o pertencimento, ele não é só uma frase, ele gera reações corporais, ele gera o chamado espelhamento social. Por que eu estou nesse grupo de ginástica? Por que eu estou nesse grupo de dança? Porque a Luciana vai lá, a Rogéria vai lá, eu não posso faltar. Identificação também. Total. Eu não quero faltar, Luciana, porque senão tu vai dizer assim, Fábio, o que aconteceu contigo? Uhum. E isso a gente associa no direito de uma forma muito fácil, né? Porque a gente pensa assim, quantas coisas a gente pode prevenir de custos que nós teríamos em ações judiciais, no próprio INSS, né? A Seguridade Social, quanto a gente deixaria de gastar, não quero usar uma palavra dura, né? Mas inutilmente, se a gente praticasse mais essa forma de fazer o dia a dia. Exatamente, né, doutora? No direito previdenciário a gente pode ver os reflexos disso também, né? Com certeza, porque daí não teria tantos casos de depressão, porque na verdade a gente tem tantos amigos nas redes sociais, mas como o senhor disse, nós estamos sozinhos, e isso, às vezes, tu ficar rolando a tela ali, te causa uma depressão, porque tu tá tentando se comparar com uma pessoa que às vezes não é realmente o que ela está vivendo, o que ela está postando. Então, nesse caso, a gente precisa ter grupos sociais de verdade, não tecnológicos, né, para a gente melhorar a nossa saúde mental. E no direito de família, né, doutora, a gente vê que o isolamento forçado de idosos muitas vezes ocorre. Isso pode configurar, inclusive, um abandono afetivo. Então, é muito importante as famílias observarem essas questões, porque esse idoso ele precisa estar em convívio, né? Ele precisa ter, não se isolar, né? E se isso ocorrer, ele precisa buscar um profissional, né? Um médico, para conseguir, às vezes é uma depressão, né? Às vezes é uma doença ou um início de uma demência que precisa ser observada. Então, é importante alertar aí a vocês, né, na família, procurarem um especialista para o caso. E ligar os alertas prévios, né, doutoras? Isso eu acho que é importantíssimo. Eu acompanho alguns podcasts especializados, né, que muitos fazem a mesma pergunta. Por que deixar chegar até aqui? Por que não agir antes? O preventivo no direito, cada vez mais, ele é visto como uma forma de resolver as situações. Uma vez aconteceu um fato, para mim, que foi muito, muito marcante, né? Encontrei uma defensora pública aposentada na saída do mercado e eu fiz a seguinte pergunta para ela: doutora, pois foram tantos anos de conciliações, né? Ela me olhou e disse assim, Fábio, as pessoas primeiro têm que conciliar o próprio coração. Verdade. Para depois querer conciliar alguma coisa. Então, acho que essa é uma resposta que o direito precisa. Vamos fazer antes, vamos prevenir, não é bobagem. A gente precisa fazer, porque senão, às vezes, numa justiça ou chegar num fórum, é tarde demais ou é pouco tempo. E essa conciliação, ela precisa ser mantida. É muito importante ser dito isso, né? Às vezes, aquele casal ali vai fazer uma conciliação até na vara de família, um divórcio consensual, e acaba gerando um litígio. E por quê? Não conseguem manter, muitas vezes, aquela conciliação. Não é uma coisa só do momento, ela precisa ser mantida. E precisa ser treinada, gente. O que eu percebo cada vez mais, nós temos que fazer uma prática dia a dia. É chato, é difícil, às vezes dá nos nervos. A gente não pode fingir uma conciliação. A gente precisa treiná-la dia a dia.
o tão trabalhoso é que a gente vê assim que dia a dia a gente vai perdendo algumas práticas, né? Uma vez eu estava na saída de uma universidade com um amigo e nós estávamos esperando o meu sobrinho lá e nós percebemos que os carros estacionavam, geralmente eram maridos buscando esposas, né? E o meu amigo olhou e disse assim, ó, tu vê, Fábio, tu vê que ninguém mais beija ninguém, né? E eu, como assim, cara? Eu não tinha percebido. E realmente nós olhamos, bati a porta do carro e já saía falando. Temos que praticar aquilo que a gente deseja. Do contrário, quando a gente vê, como é que isso chegou onde está? Porque o dia a dia ele é trabalhoso. Então, doutores, novamente, é um assunto denso, é um assunto, muitas vezes, que a gente considera chato, mas é um assunto que a gente precisa praticar todos os dias. E como o pertencimento a grupos atua contra a depressão? O que o doutor acha disso? É uma linha direta proporcional, é algo que também é cientificamente comprovado, que no momento que tu te valida num grupo, tu tá lá, tu tá vendo assim, eu pertenço a isso. Ou seja, eu tô ali, me aceitam. De certa forma, eu sou necessário nesse grupo, ou eu vou para casa pensando, nossa, amanhã eu tenho pilates, amanhã eu tenho zumba com as gurias. Seja o que for, o fato de pertencer a esse grupo te faz uma conexão neural na qual tu enxerga que o teu valor social, ele não é mais só de uma pessoa que está invisível em 7 bilhões. Tu faz parte de alguma coisa. Aí muitas vezes a gente pensa assim, mas tu não está transformando nada, tu não está criando uma novidade. Está sim, porque junto à tua família, quando um idoso adoece ou quando uma pessoa de meia idade entra numa depressão, ela não entra sozinha. Entra o esposo, entra a esposa, entra o pai, entra a mãe. É um núcleo todo familiar que cai junto. Então, assim, temos que valorizar quando a pessoa escolhe uma atividade que faz bem para ela em primeiro plano. E outra, nossa primeira ideia é fazer aquela crítica. O que tu está fazendo nesse grupo aí de dança de terceira idade e tal? Quando nós deveríamos perguntar assim, como é que tá lá? Tá bom? Conheceu pessoas? E isso muitas vezes resolve o problema, gente, que milhões de reais em justiça não resolve. Que bacana, doutora. E a solidão, ela pode ser uma escolha ou ela é sempre um fator de risco? Eu acompanho um podcast muito bacana chamado Autoconsciente, da especialista em mindfulness, doutora Regina Gianetti. Ela é demais, ela faz um trabalho muito legal e esse é um dos pontos principais que ela trabalha. Como é que tu diferencia eu tô bem comigo mesmo sozinho e quando isso começa a se tornar um problema, uma doença? Chamam de solitude, né? Solitude é aquela coisa, olha, eu tô legal, eu tô bem, eu tenho minha sala, trabalho sozinho, estou muito bem. Só como é que tu percebe que isso se transformou numa solidão? Justamente quando tu começa a quebrar pontes sociais. Quando tu deixa de criar pontes sociais ou tu quebra as que tu já tinha, tu pode ter certeza absoluta que tu está entrando num caminho de prejuízo para ti e para tua família. Nesse momento, a solidão deixa de ser uma escolha e ela passa a ser uma patologia. Sim, e eu sei que aqui o pessoal vai bater muito na tecla. Não, mas eu quero ficar sozinho. Cuidado, eu sou assim, gente. Eu sou assim. Como é que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu quero ser assim. Eu sempre fui sozinho, desde criança, isso é normal. É o meu jeito. É o meu jeito, exatamente. É o meu jeito. Só que muito cuidado, que o teu jeito pode carregar junto contigo para o teu problema toda a tua família, os teus amigos. E isso a gente não quer. Nós queremos que as pessoas se arrisquem mais e utilizem mais a empatia. Doutoras, dá trabalho. Manter grupo, manter amizade, dá muito trabalho. Mas te fortalece psicologicamente, socialmente, de um jeito que depois tu te transforma numa pessoa diferente. E eu me esqueci ainda de falar de uma habilidade sua, que é cantor também, né, do coral. Sim, eu sou coralista. Eu comecei no coral há 10 anos por um incentivo de uma amiga. Que interessante. Uma amiga, participei de um show de talentos e ensaiei bastante. E essa amiga, na saída, ela, esposa de um grande músico de Porto Alegre, né? E ela me olhou, ela e ele disseram assim, tu tem talento, cara, tu canta bem, por que tu não faz umas aulas de canto? E o que ela me falou entrou de uma forma tão forte que eu tô há 10 anos fazendo aula de canto. Então nós precisamos, doutor, incentivar as pessoas. Às vezes é aquela história, tudo bom, doutora Rogélia, olha só, eu comprei esse terno, eu comprei 2. É o que a gente mais escuta nas pessoas hoje, ninguém dá bola para ninguém, né? Se eu contar uma história sobre o meu relógio, tu vai dizer, minha mãe comprou um da cor diferente do teu. Nós precisamos, às vezes, 10 segundos que tu escute uma pessoa, tu tá validando ela socialmente e tu pode mudar o rumo da vida dela.
Isso acontece bastante no direito previdenciário quando chegam os casos lá, tanto de depressão ou das mães atípicas, que essas mães são esquecidas e às vezes tu não para, porque tu não tem tempo para escutar ela, então a importância dessa empatia com o outro. Nós não queremos nos envolver, porque nós criamos em nós mesmos uma desculpa. Eu não entendo disso, eu não posso me meter, não se mete a colher. É uma coisa que não cabe a mim, ele tem a família dele e tal. Por isso que o grupo valida, doutora. Porque, de repente, a gente não pode se valer de uma frase para dizer para a pessoa, olha, muda, não faz isso, está errado. Mas num grupo tu pode. Num grupo, tu tem alguém que coordena e tu faz, e essa pessoa ela pode dar bases, pode dar diretrizes, e ali se tu pega pessoas mais velhas, mais experientes que aceitam, o mais novo no grupo também aceita. E, novamente, o que isso colabora para o nosso sistema, tanto previdenciário quanto a questão de litígios, é algo que certamente o Tribunal de Justiça faz campanhas nesse sentido, mas eu digo para vocês, nós precisamos fazer mais, porque deixar de passar, de ser uma linguagem assim, isso é uma brincadeira, é uma oficina de tricô das mulheres. Gente, isso muda a vida das pessoas. E esse incentivo ao convívio comunitário, também ele reforça a questão do poder familiar, porque é muito importante também para os juízes até eles observarem, né, em caso de guarda ou curatela, se o curador, né, ou o guardião, ele está estimulando, né, essa questão da inserção social dessa pessoa, do indivíduo, prevenindo, inclusive, a questão da depressão, né? Isso é muito importante. Não é só analisar ali algumas questões, a gente precisa ir muito mais além para ver se, principalmente, essa questão da saúde mental está sendo preservada. A tua avalia, a nossa avalia social, também é um pouco perigoso falar esse termo, né? Quanto a gente vale socialmente, né? Mas eu quero dizer assim, o grupo que tu tá e tu te envolve, ele te retribui, naturalmente. Se a tua família te retribui, se a tua família, os teus vizinhos estão por ti, isso mostra que psicologicamente tu está desenvolvendo um trabalho nesse sentido. E hoje, a justiça, como é que ela vai avaliar, né? Quem é aquela pessoa? Muitas vezes faz um exame nessa pessoa, vamos chamar assim, entre aspas, coloca ela numa sala e pega um especialista, ele vai dizer se aquela pessoa tem condição de ter uma guarda ou não. Muitas vezes vai além, vai do universo que ela pratica no entorno dela. Quem está por ela? Quem são as pessoas da família que podem apoiá-la? Isso tudo eu acredito que está na nossa conta. E também, doutoras, na questão do direito previdenciário, que eu vejo de uma forma muito mais sensível, essa antecipação, o fazer antes, o trabalhar os meios preventivos, ele cada vez mais vai deixar a nossa seguridade social com mais saúde financeira. Porque hoje sem dúvidas, nós deixamos de fazer muita coisa e atender pessoas que têm gravíssimas situações. A doutora referiu muito bem as mães atípicas, né? Que precisam de um tratamento especializadíssimo. E muitas vezes a gente está competindo com condições de outras pessoas que podiam ser resolvidas lá atrás. Só que elas entram na mesma fila. E aí, quem tu vai deixar de atender, doutora? Não tem, né? Não é uma escolha que nós vamos fazer. A escolha que nós podemos fazer é a seguinte: vamos começar a ligar os alertas hoje e ver o quanto a gente está se gostando, o quanto a gente está se cuidando, quanto a gente está se importando com as pessoas. Mas pode ser uma frustração. Eu vou me envolver, aí eu vou me frustrar, a pessoa me criou uma expectativa. Gente, faz parte. Nós temos que colocar no nosso coração cada vez mais o risco de não ter, de repente, uma reciprocidade faz parte. O ego masculino ele é muito maior, né, nesse sentido, né? O homem fica, né, aquele isolamento, pensando e tentando resolver sozinho o que não deu certo. A mulher é muito mais inteligente. A mulher, ancestralmente, ela já viu assim, eu tenho que resolver, tenho que desabafar com alguém. Então, assim, direito previdenciário e direito civil, façam previamente. Vocês vão ver como o resultado prático de tudo é sucesso em todas as áreas. E por que a doutora acha que as mulheres se envolvem mais em grupos que os homens? Essa é uma questão ancestral. É uma questão da inteligência emocional da mulher. Ela é ancestral, ela vem culturalmente, mas a mulher tem isso no ser mulher. A mulher não é uma questão de ela querer se interessar mais porque ela tem mais oportunidade ou menos. Não. Isso é da raiz feminina, é do poder feminino de se envolver mais. O homem, como nós já comentamos, o homem pega um endereço aqui, começa a andar de carro e quando vê, diz assim, tu tá errado. Não, peraí que eu sei onde é que eu tô indo. E ele teima e não aceita ajuda para achar, por exemplo. A mulher não, o que ela faz? Primeira coisa, para o carro e diz assim, só um pouquinho.
Vamos olhar onde é que é isso aqui. Ou seja, ela pede ajuda. O homem raramente pede ajuda. Então, assim, esse é um fato muito importante, mas eu digo para vocês com toda a tranquilidade. Isso é do ser mulher. E a mulher, ela é a ponte para fazer com que mais pessoas possam desenvolver esse sentimento. Não é que o homem vai desenvolver, né? Que o homem fica com medo, né? Se falar assim, não, eu vou desenvolver meu lado feminino. Não é desenvolver lado feminino. Nós temos um equilíbrio de energias. A mulher precisa dar essas aulas, precisa dar mais lições para o homem, porque não ter certeza para o homem era vergonha, era incapacidade, era impotência, né? Ou seja, porque não, eu sei onde eu estou indo. Ou seja, o homem silenciosamente resolve as coisas com ele mesmo. E muitas vezes, doutoras, ele expande um problema. A mulher não. A mulher para, recalcula a rota e diz assim, o que eu estou precisando? Estou precisando de ajuda. E normalmente a mulher acata ajuda. Valorizem o ser, a raiz da mulher. Ela tem isso por natureza. Que bacana, né? Doutor, e que ações têm mudado a realidade de pessoas de meia idade idosas? Os grupos mais e mais, eu vou falar sempre dos grupos de atividade. Hoje não tem remédio melhor do que uma conexão em grupo. Hoje um idoso, por exemplo, que pertence a algum grupo, né? Eu tenho alguns testemunhos de alguns projetos que eu participei, de idosos que não conseguiam fazer esse movimento aqui, ó, chamado arranque, de levantar de uma cadeira. E começaram a participar de um grupo de atividade, uma ginástica básica, algo que não tinha nada de peso e tal. E em poucos meses, não só começaram a levantar sozinho, como começaram a estimular outras pessoas a participarem. O que acontece? O idoso, ele tem que ser estimulado permanentemente para isso, porque a solidão na terceira idade talvez seja a maior chaga que a nossa sociedade viva hoje. A sociedade ocidental tem hoje clínicas, casas de repouso, onde tu coloca pessoas doentes do lado de mais pessoas doentes. Então, sim, hoje nós temos novamente que ter atividades, gente, que mostrem para as famílias, principalmente, que vale a pena investir. Vale a pena investir nessa valorização da vida e que tem jeito sim. Ou seja, não tem mágica, não tem atalho, não tem frase de impacto de para-choque de caminhão aqui. É trabalhar o emocional e trabalhar o dia a dia. E, novamente, dá trabalho, doutoras. Não é uma função prática. Eu imagino. E a aplicação do Estatuto do Idoso nesses casos aí para idoso, né? Porque o direito dessa convivência comunitária é uma obrigação da família, também da sociedade e do Estado. E negar isso é uma violação do direito fundamental, inclusive, né, desse idoso. Então, é bastante importante, né, as famílias se observarem essas questões aí, né? E estimularem cada vez mais, né, essas... É por isso que esse canal, a convivência, no caso, comunitária. Vidas e Direitos, falando de um assunto dessa forma e abrindo um canal, ele está fazendo um empréstimo social muito forte, muito importante. Porque hoje nós plantamos uma semente aqui e quando a gente for notar, isso não precisa ser uma lei, gente. O que eu penso muito, por que tantas coisas precisam chegar a um momento final, a um ápice de ter que virar uma lei para ser cumprido? Isso precisa ser uma prática social. E para ser uma prática social, nós precisamos nos envolver. A frase que eu acho que nós temos que tirar da nossa vida de vez é dizer assim, ó, ninguém faz nada, nós temos que fazer. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente poder debater esse tema tão inspirador, tão acolhedor e importante. E eu gostaria de agradecer a tua participação. E posso te dizer aqui, que, sem sombra de dúvidas, acredito que a doutora vai concordar comigo, que a tua participação foi um espetáculo de conhecimento aqui. Para nós, para o pessoal de casa que está nos assistindo. Eu acho que eles saem daqui hoje com uma certeza que é muito importante estimular esse convívio, estimular o pertencimento. A gente está cada vez mais se inserir em grupos, né? E buscar isso, assim. E saber também que existe o amparo da justiça com relação a isso. Muito, muito bacana, doutor. Muito obrigado. Doutora Rogéria, doutora Rosana, muito obrigado. E parabéns por vocês estarem fazendo parte, então, dessa transformação, de terem um horário e disponibilizarem, então, algo tão importante. O direito cuida de leis? Sim. Mas o pertencimento, ele cuida da alma. Pratiquemos. Nunca será confortável. Cuidem, nunca é confortável. Sempre é trabalhoso. Mas a gente precisa seguir em frente todos os dias.
Com certeza. E aproveitando, doutor, deixa o seu arroba para o pessoal que está nos assistindo poder lhe acompanhar. Vou deixar um arroba especialíssimo para todo mundo, que se chama Sempre Tangos. Olha, isso aí, o pessoal de casa que está nos assistindo, além de ser um advogado maravilhoso, ele é apresentador do programa Sempre Tangos e ele é um dançarino nato. Ele e a Alessandra Bergman, a sua companheira, fazem apresentações lindíssimas e eu recomendo a vocês assistirem. Muito obrigado a todos. E muito obrigada, doutora Rogéria, mais uma vez, pelos seus brilhantes esclarecimentos e tão pontuais, assim, com relação ao direito previdenciário. Muito obrigada, Luciana. Obrigada, doutor Fábio. E tenho a certeza que hoje vamos sair deste programa e procurar um grupo para pertencer a algum grupo e despertar, né, mais amor, mais empatia, e me acompanhem lá pelo Rogéria Bueno ADV. E para você que nos acompanhou e ficou com alguma dúvida, mande para o arroba que está aparecendo aí na tela, @Vidas e Direitos. Se você se sente isolado ou conhece alguém que esteja passando por isso, lembre-se, o convívio social é um direito fundamental. Busque apoio, participe de grupos, ocupe o seu lugar na comunidade. Onde existe vínculo, existe vida. E onde existe vida, o direito deve estar presente para protegê-lo. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo Vidas e Direitos, onde a lei encontra a sua história.